Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos testando aqui a internet. Como eu expliquei para vocês, eu tô em São Paulo, então eu tô num hotel e a internet é só Wi-Fi mesmo aqui, não consigo ligar, né? Mas eu fiz uns testes e tá funcionando. Vamos ver se flui. Qualquer coisa, vocês vão me avisando. Se começar a falhar. Boa noite, Thalita. Seja muito bem-vinda. Vão me dando um joinha aí se tá legal. Conforme o som, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá legal, se não tá travando. E eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Tem um aviãozinho de papel aqui embaixo. Vocês podem compartilhar com amigos de vocês que vocês achem que vai ser interessante conversar com a gente hoje sobre a sequência, né, dos tratamentos. A gente fez a votação e o pessoal achou mais legal a gente conversar hoje sobre a sequência dos tratamentos. Oi, doutora Luciana. Hoje o tema da live, nós vamos conversar sobre a sequência dos tratamentos. Tá? A ideia surgiu de muitas pessoas que me pediram por direct, muitas pessoas que solicitaram esse tema, que gera muitas dúvidas, né? Em que situação existe uma sequência ideal? Existe, mas tem situações que a gente precisa mudar, a gente precisa seguir por um outro caminho, e essa é a ideia, a gente conseguir interagir bastante hoje, certo? Então eu vou pedir que vocês já lembrem de situações que aconteceram com vocês e que vocês tiveram essa dúvida, que vocês não sabiam, será que eu começo por esse ou por aquele caminho? Ou vocês não podiam começar pelo que vocês acham ideal e vocês tiveram que fazer diferente, como que vocês tomaram essa decisão, né? Isso é bem interessante para que a gente chegue a conclusões, assim, e siga os melhores caminhos para a gente entregar resultados para os nossos pacientes, né, pessoal? Então, assim, eu queria pedir para vocês para aqui embaixo começarem a colocar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar aonde tem um espacinho para comentar, tem também um pontinho de interrogação que vocês podem mandar pergunta ali que eu consigo ler ela depois com mais calma, tá? Então, se não for especificamente do assunto, tiver alguma outra dúvida, pode mandar ali também, certo, pessoal? Então, quem ainda não segue a página, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos lá, inclusive tem um vídeo sobre isso. Eu vou pedir então que vocês se inscrevam, aqui na bio tem o link, tá? Então, assim, o que é a ideia? A gente conversar sobre a sequência. O que seria uma sequência ideal, Natália? O ideal seria que a gente começasse preparando aquela pele. Toda pele precisa ser preparada, a maior parte delas, né? Eu não sei como que acontece no consultório, na clínica de vocês. Eu já mudei um pouquinho o perfil dos pacientes, mas hoje eu já tenho muitos pacientes nossos que procuram por prevenção, que procuram para melhorar a qualidade da pele, pacientes jovens, pacientes que não têm grande ptose de face e que procuram para já melhorar. Ótimo, excelente, mas eu não sei qual é o perfil dos pacientes que vocês têm. Mas o que eu vejo os meus alunos trazerem, e colegas também, é justamente, Natália, quando o paciente nos procura, a pele já não tá legal. Então a gente deveria sim passar por vários processos antes de fazer aquilo que é exatamente o que o paciente queria, né? Às vezes o paciente vem, eu queria fazer um botox. Tá, eu posso fazer o botox no paciente, mas eu não vou ter um resultado tão legal se ele tiver uma pele que tá toda marcada, aquela pele craqueladinha, aquela pele que tá cheia de manchas, aquela pele que tá sem viço. Eu vou fazer botox? Ótimo, vai tirar as rugas, vai melhorar, mas eu não vou alcançar um resultado tão satisfatório se essa pele não estiver bonita, se ela não tiver com uma elasticidade, com um viço bom. Quando eu pego na pele, ela é firme, né? Não é aquela pele que puxa e volta. Eu faço assim, ela é cheia de vincos. Então isso mostra também a qualidade dérmica do paciente. Então vai fazer toda a diferença, até mesmo num simples botox. Então, por isso, a gente resolveu conversar hoje sobre esta sequência, tá? Então, assim, se nós pensarmos num ideal, o que seria uma sequência ideal? Imaginando o paciente ideal, aquele paciente que não tem problema de investir o que você for propor para ele, aquele paciente que não tem um procedimento assim, Natália, eu vou ter um casamento, uma festa, alguma coisa, que é a maior parte dos pacientes também, não sei se acontece isso com vocês,
Compartilhem comigo como que é na clínica de vocês, mas a maior parte dos meus pacientes, exceto os que já estão em manutenção, me procuram quando eles têm um evento. Eu tenho um casamento, eu vou ser madrinha, eu vou me formar, eu vou me casar, e aí eu quero fazer muitos procedimentos. E aí, geralmente, essa pessoa que ela tem alguma situação assim, a maior parte delas não tem como investir tanto no tratamento, porque ela já tem várias outras coisas. Eu vou casar, tá? Eu quero melhorar, eu quero ficar linda, maravilhosa pro meu casamento. Só que eu tenho a festa, eu tenho a lua de mel, eu tenho vários outros compromissos e eu acabo não podendo fazer todos aqueles tratamentos, né? Uma barreira. Outra barreira que acontece é de tempo, ou de não poder ficar com algum hematoma ou alguma coisa assim. Então, logicamente, pra gente decidir a sequência dos tratamentos, vai depender de todos esses fatores, né? Então, o primeiro fator é que a gente pergunta, né, pessoal? Quem assistiu a live sobre mapeamento facial, a gente conversou sobre isso. No mapeamento facial, uma das primeiras perguntas que a gente faz para o paciente é o objetivo dele de tempo, onde é que ele quer chegar de resultado e que tempo ele pode nos oferecer para isso. Ah, eu tenho 20 dias. Eu tenho 1 mês, eu tenho 3 meses. Isso vai mudar completamente o planejamento que eu vou fazer para o meu paciente e, consequentemente, o que nós estamos falando hoje, a sequência do tratamento. Né, pessoal? Então, isso vai mudar, não adianta. Então, eu preciso dessa resposta do meu paciente. Tendo essa resposta, então, voltando para o nosso exemplo hipotético. Paciente tem tempo, paciente tem condições financeiras de investir o que você for propor para ele, né? E o paciente precisa de uma melhora na qualidade térmica e tudo mais. Como que eu vou fazer esse planejamento? Então, que seria aquela situação ideal, né? Eu vou começar preparando essa pele, vou fazer uma análise minuciosa da pele do meu paciente, eu vou indicar um home care bem legal, vou ver o que ele está usando em casa, vou indicar um home care bem legal para já nos ajudar nos resultados do que a gente está se propondo a fazer. Vou também fazer procedimentos em cabine, né? Às vezes eu tenho que encaminhar o meu paciente para fazer uma limpeza de pele. Eu vejo muitos pacientes que chegam na clínica para fazer o nariz, ou vem para fazer uma olheira, ou para fazer um malar, mas gente, cheio, lotadinho de cravos e de espinhas. Como que você vai fazer um tratamento que você vai ter um resultado fantástico, o paciente vai fazer um investimento considerável e ele tá com a pele cheia de comedões, cheia de cravos, cheia de espinha? Não tem como, né? Então, às vezes eu preciso isso também antes, eu preciso encaminhar o paciente para isso, eu preciso encaminhar o paciente, ou se eu faço, ou se eu tenho alguém na clínica que faça, um preparo com dermocosméticos. Eu posso associar os dermocosméticos com laser terapia. Então, a associação desses métodos iniciais vão preparar a minha pele para daí receber os procedimentos. Então, quem está entrando agora, pessoal, só tomar um golinho de água. Quem está entrando agora, aproveita e compartilha aqui no aviãozinho a nossa live. Convido outras pessoas para participar. E o que a gente está falando? Da sequência de tratamentos na harmonização facial. E dentro dessa sequência, a gente está imaginando assim, o que seria o ideal? Mas para a gente poder fazer o ideal, o paciente tem que ser o ideal também. Boa noite, Roberta. Seja muito bem-vinda. Então, que a gente precisa daquele paciente ideal, que ele pode investir, que ele tem tempo. Boa noite, Fábio. Então, ele precisa ter tempo, ele precisa ter condições financeiras, ele precisa ter toda essa sequência, né? Que nem sempre é o paciente que nos procura. Quando o paciente nos procura, como eu estava falando antes, a maior parte deles, ele já tem um objetivo e geralmente é um tempo que não é tão grande, o budget dele também não é tão grande, o orçamento, e então a gente precisa organizar essa sequência de acordo com o que o nosso paciente pode, né? Então, assim, ideal, sequência ideal, seriam, quem é meu aluno do Sucesso em Hoff sabe certinho essa sequência que a gente fala da sequência ideal. Boa noite, Aline, Fábio, nossos alunos lá de Orlando, sejam bem-vindos. Boa noite, doutora Nila. Então, seria a gente preparar essa pele, dar uma qualidade, um viço, uma melhora, né, na estruturação dérmica do meu paciente, porque daí qualquer procedimento que eu for fazer
Acima disso, sobre essa pele, o resultado vai ser melhor, mesmo que seja uma simples toxina botulínica. O resultado de uma toxina numa pele que está inflamada, numa pele que está glicada, numa pele que está sem viço, numa pele que está toda craqueladinha, eu não vou ter o mesmo resultado do que numa pele que eu tratei, que eu fiz toda uma reestruturação dérmica, que eu melhorei a qualidade, o viço, as marcas superficiais, eu melhorei tudo isso, e aí eu vou fazer a toxina. A toxina vai ser muito superior, né? Então, isso é importante. Então, o ideal, fase 1, preparar a minha pele. Fase 2, então, eu fiz esse preparo inicial, que inclusive, gente, pode ser uma limpeza de pele que eu vou encaminhar, né? Ou algumas pessoas têm na sua própria clínica uma esteticista, alguém que faça isso. Então, indiquei um home care legal para o meu paciente, fiz preparo da pele no consultório mesmo, com dermocosméticos, com laser, com a própria laser terapia sozinha também, existem alguns protocolos mesmo sem os dermocosméticos. Faço todo esse preparo inicial, indico alguma limpeza de pele, alguma coisa assim, e indico um home care. Eu sempre penso no home care focando em potencializar o resultado do que eu já estou fazendo na clínica, né? Eu vou fazer, o foco dessa paciente são as manchas, então eu vou focar no meu home care também as manchas para eu conseguir o mais rápido possível alcançar aquele resultado que é o primeiro objetivo dele. Depois eu vou focando outras estratégias, até porque senão eu vou indicar para o meu paciente 35 produtinhos para ele usar em casa. E aí ele vai ter que investir muito no home care também, e ele vai acabar não querendo investir tanto comigo no consultório. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Vamos focar num objetivo inicialmente, e aí é todo o procedimento em cabine mais o home care para potencializar. Alcançamos aquele objetivo, claro que a gente tem que manter isso, a gente tem que dar um equilíbrio, mas eu consigo já começar a agir em outras regiões, né? Isso por questão financeira, principalmente de investimento do paciente, tá? Então eu preparei. Aí eu entro na fase, que é o básico do básico, né? O paciente já estar usando um home care legal e a pele deles poder pelo menos receber algum tipo de injúria, porque muitos bioestimuladores a gente vai promover injúria na face do paciente. E se a pele dele está doente, ela está inflamada, ela está glicada, e eu for fazer injúria, a gente conversou muito sobre isso já em outras lives, e eu for fazer injúria, eu tenho riscos enormes de hiperpigmentação, de resposta de efeito rebote. Então o paciente já tem melasma, ele já tem uma predisposição a hiperpigmentar, a tendência é essa, né? Lembrando que lá na anamnese a gente já conversou com o paciente também sobre a alimentação, sobre os cuidados que ele tem de saúde, que tudo isso vai refletir no resultado que ele vai apresentar nos procedimentos estéticos, né? Inclusive, o ideal seria na nossa rotina já solicitar exames séricos, né, para analisar justamente se tem algo hormonal ou algo na saúde sistêmica dele que esteja influenciando ou que possa vir a influenciar nos resultados. Certo, pessoal? Estamos acompanhando até aqui, tudo certo? Então, a doutora Paula tá perguntando aqui, vou aproveitar que eu dei uma paradinha, e teve mais alguém aqui acima que eu não vi, agora já subiu, me perguntando sobre a pele glicada, tá? Eu vou falar um pouquinho, é um pouquinho difícil de eu conseguir ensinar vocês a fazerem o diagnóstico por aqui, mas a gente conversou também. Eu vou dar algumas dicas, tá? Mas igual a gente conversou sobre talvez fazer uma live sobre análise da pele. Aí, como eu tô fora do consultório, eu não tenho os equipamentos que eu uso aqui pra mostrar pra vocês. Mas a gente pode fazer uma live, se vocês acharem legal, dão um joinha aí, mandem coraçõezinhos pra mim. Que aí a gente programa uma live assim, talvez semana que vem, na terça, de repente. E aí eu mostro os equipamentos que eu uso para diagnóstico para vocês, que ajudam bastante. Não existe um para diagnosticar pele glicada, mas a gente pode entrar no detalhe disso também, tá? Ah, gostei de ver, vários coraçõezinhos. Então, vamos ver aqui. A doutora Roberta, já vou falar da pele glicada. Doutora Roberta Marinho, que é minha aluna do Sucesso em Hoff, colocou aqui, ó, fechei 2 pacotes hoje por causa da sequência de tratamentos. Legal, Roberta, fico super feliz, muito bom pelo teu feedback. E é bem assim, gente, a gente consegue... é mais fácil, porque o nosso objetivo do Sucesso em Hoff, da página e tudo mais, é trazer, claro, conteúdo técnico, falar sobre harmonização, sim, mas o principal
o nosso objetivo principal é que vocês unam essas informações técnicas, que eu sei que todos vocês aqui são pessoas interessadas, que estão se dedicando, que estão aqui às 8 horas da noite, né, me aguentando falar aqui, porque vocês querem conhecer mais, vocês querem saber mais. Então isso já é um diferencial de todos nós, estarmos aqui juntos trocando conhecimento, né? Então, assim, e a questão da minha ajuda para vocês é porque eu quero que vocês consigam fechar mais tratamentos. A técnica, se vocês fizerem um bom curso e vocês estudarem, vocês vão saber fazer. Eu tenho certeza absoluta, meus colegas dentistas tem outras profissões também, mas meus colegas dentistas não têm a menor dúvida que tem capacidade, e outros profissionais da área também estudam muito, treinam muito, né? A gente tem muitos biomédicos também e várias outras profissões que são excelentes profissionais na técnica, mas daí falam assim, Natália, mas daí eu volto para minha clínica e eu não consigo vender por causa do preço, eu não consigo fazer o meu paciente vender. Então a sequência ela entra muito aí, porque aí você vai organizar de acordo com o perfil do paciente, de como é que aquele paciente responde. Você vai conseguir oferecer para o seu paciente aquilo que vai fazer com que ele feche com você naquele dia que você apresentou. E aí depois, na sequência, você vai vendendo outros tratamentos, né? Mas esse é o objetivo, tá? Então, Roberta, muito obrigada pelo teu feedback, fico bem feliz. Voltando então para a pele glicada, que várias pessoas perguntaram, tá, pessoal? Primeiro, numa boa anamnese, a gente, na verdade, assim, se eu leio a anamnese do meu paciente, eu já sei que a pele dele é glicada, mesmo sem analisar, tá? E se você tiver o Insta do seu paciente, aí o seu paciente posta lá no Insta. A gente segue muito, né, o nosso Insta da clínica, ele geralmente segue os nossos pacientes, até pra gente dar uma olhada na rotina dos pacientes, o que eles comem, porque as pessoas gostam muito de postar que foi num restaurante legal e tudo mais, né? E aí postam lá, então a gente fica sabendo o que a pessoa anda comendo. E aí o que acontece? O paciente fala pra você assim, não, eu me alimento super bem. Eu como salada, eu tomo bastante água e eu como frutas, né? Então não tenho a minha pele glicada, eu não tenho o hábito de comer chocolate, de comer bala, de comer açúcar, ok? Ele diz que ele não tem hábito de comer açúcar, só que às vezes o paciente acha que comer açúcar é pegar uma colher de açúcar e colocar num cafezinho, ou comer um docinho mesmo, alguma coisa assim. E não, gente, a gente sabe muito bem que carboidrato tem em tudo e vai se transformar em açúcar. Então, se o paciente come aquele super hambúrguer maravilhoso que você viu lá no Insta dele, vai glicar a pele dele. Aquele paciente que come, Natália, não, eu sou super saudável. Tem uma paciente minha que há muitos anos atrás aconteceu isso. Eu sei que realmente ela é uma paciente que cuida bastante e tal da alimentação. Então, eu me surpreendi quando ela chegou reclamando de algumas manchas e tudo mais que ela tinha tido quando ela começou a tratar comigo. E ela falou assim, depois que eu fiz os tratamentos manchou. E às vezes a gente sabe que o paciente coloca a culpa no profissional e não necessariamente é do profissional, né? Mas ela disse que foi depois dos tratamentos que ela tinha feito em outro lugar. E aí eu fui analisar, vi em relação ao que ela falou que comia. Ela falou que comia bastante proteína, que a gente sabe que a gente precisa da proteína. Então, aquele paciente que é vegano, vegetariano, a gente vai ter mais dificuldades nos resultados também. Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma reposição para esse paciente, né? Porque senão aquilo vai fazer falta na resposta que ele vai dar a vários tratamentos. E aí, o que acontece? A minha paciente é essa, né? Que eu contei pra vocês. Aí, quando eu pedi, gente, eu peço pros meus pacientes, não para todos os pacientes, mas dependendo do que eu identifico na anamnese e no histórico dele, no objetivo dele, na qualidade da pele dele inicial, eu peço o histórico alimentar. Eu peço por uma semana, como se eu fosse uma nutricionista. Eu não sou nutricionista e nem tenho essa ideia de querer passar um diário alimentar para o meu paciente. Lógico que não. Mas eu peço o histórico alimentar porque eu preciso. Eu não sou nutricionista e não vou prescrever dieta para o meu paciente, lógico que não, mas eu preciso saber como que o meu paciente se alimenta para eu saber que interferência isso vai ter no resultado estético dos procedimentos que eu vou fazer. Então, aqueles pacientes que eu julgo necessário, eu peço para ele falar no primeiro momento, mas aí ele diz alguma coisa. E aí, num segundo momento, que eu vejo que não é aquilo, eu disse, não, esse paciente, essa pele tá glicada.
E se a pele está glicada e o meu paciente não está respondendo ao meu tratamento, ele não está falando a verdade. Porque se eu prescrevi um home care legal para ele, eu fiz uns procedimentos com a melhor qualidade possível, os melhores tratamentos e tudo mais, e o meu paciente não responde, e a pele continua glicada, eu tenho certeza que ele não está falando a verdade no que ele está se alimentando. E o caso dessa minha paciente, ela comia 8 bananas por dia. Então tava aí. Ah, é saudável, né? É uma fruta. Mas 8 bananas por dia, gente, vai glicar a pele. Não adianta, né? Claro que tem pessoas que a glicação da pele não fica tão aparente, a gente não enxerga, mas geralmente, respondendo as perguntas de vocês, ela como se fosse algumas manchinhas amareladinhas no meio da face, é a glicação, assim que ela aparece, tá? E ela toda mais empipocadinha ou marcas avermelhadas, ou até como se fossem um comecinho de algumas espinhas, seria mais a inflamação da pele que a gente consegue identificar também, tá? Mas a gente pode conversar, como eu disse pra vocês, sobre isso fazendo uma live só sobre análise de pele, e aí a gente entra em vários detalhes também, até equipamentos e tudo mais que a gente pode usar, certo? Pessoal, o som tá legal? Vocês estão acompanhando? Teve alguém que disse que o som não tava legal. Então, voltando para nossa sequência, né? Então, nós começamos preparando a pele do paciente, né? Já falei, então, de talvez até encaminhar para o paciente fazer uma limpeza de pele, algo assim. E a gente conseguir... Ai, que legal. Oi, Carol, tudo bom? Também, aluna lá de Orlando. Aline também, tudo bem? Boa noite. A Aline já estava antes. Não tinha visto a Carol entrar. Então, pessoal, a gente fez toda essa parte do preparo, né? Só recapitulando, então, fez o preparo com dermocosméticos, indicou um home care legal para o paciente e fizemos toda essa parte em cabine, digamos, quem faz, né? Ou encaminha de dermocosméticos com laser, tá? E aí, nós entramos na segunda fase, que seria estimular, tá? Então eu preciso que a minha pele esteja legal, porque como eu estava dizendo, a maior parte dos bioestimuladores, ele vai promover algum tipo de injúria na face do paciente. E se eu vou promover injúria, a minha pele tem que estar no mínimo preparada para receber injúria. Senão eu posso hiperpigmentar, dar efeito rebote, como nós falamos antes. Então, o que eu vou usar de bioestimuladores? Claro que quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso, eu sempre digo assim, a gente brinca como se a gente tivesse no consultório uma estante. E naquela estante, nós vamos colocando todas as técnicas, todos os procedimentos que nós fazemos. Então, Natália, eu faço de bioestimuladores, eu só trabalho, por exemplo, com microagulhamento, com alguns peelings e com IPRF. Ok, então na sua estante você tem aquelas alternativas ali. O que você vai oferecer para o seu paciente? Aí você vai analisar qual é o perfil do seu paciente, qual é o objetivo do seu paciente, se ele tem medo, se ele tem trauma, se ele pode investir mais ou menos. E aí você vai escolher qual daqueles ali, mas dentro da sequência de tratamento, que agora é o momento de bioestimular, que seria a nossa segunda etapa ideal, né? Pensando no paciente ideal, que realmente ele pode fazer a sequência como a gente propôs para ele. Então, para bioestimular, o que eu tenho de alternativa? Microagulhamento. Microagulhamento é um excelente... tem vários estudos, gente, vários artigos científicos que mostram que ponta de agulha é o melhor bioestimulador. Então, inclusive, os homens que estão aqui podem, de repente, concordar comigo. Não sei se vocês já analisaram isso. Mas os homens que tiram a barba há muitos e muitos anos, a qualidade dérmica da região da barba dos homens é muito melhor do que a nossa qualidade dérmica na mesma região, porque eles promovem uma injúria. Claro que não é agulha, mas eles passam aquela lâmina muitas e muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Então eles promovem uma injúria, mesmo que superficial, e essa injúria faz, né, a formação dos fibroblastos e a produção de colágeno muito superior do que nós mulheres, né? Então é uma desvantagem que a gente tem, mas eu acho que eu prefiro do que ter barba. Mas enfim, então para bioestimular, né, o microagulhamento é uma excelente forma de bioestimular. E aí, claro que você pode potencializar o microagulhamento
utilizando ativos, né? Então você pode fazer a técnica do drug delivery, aplicando os ativos e depois passando a Dermapen, ou ao contrário, você passa o roller de microagulhamento e depois utiliza alguns ativos, ou você pode injetar também alguns ativos, auxiliando, né, o resultado, ou pingar, por exemplo, a gente falou outra vez, o NCTF, algumas mesclas que existem prontas, o próprio Skin Booster, enfim, né? Tem muito essa questão também, né, do ácido hialurônico. Eu já vi muitas pessoas falando assim, o ácido hialurônico também, de hidratação, ele vai estimular o colágeno, né? E outras pessoas dizem, de jeito nenhum, ele não estimula o colágeno. Na verdade, até estimula, mas é muito pouco, né? É mais até pela injúria, tipo o Skin Booster, eu vou aplicar, é mais pela injúria, o que ele consegue induzir é realmente muito baixo em relação a um bioestimulador mesmo. Então a gente não considera ele como um bioestimulador, ele não entra na minha lista aqui da sequência de bioestimuladores, né? E aí a gente pode entrar com o IPRF, injetável no caso, né? Então a gente vai injetar ou associar a máscara de PRF com o microagulhamento, por exemplo. E a gente pode entrar nos bioestimuladores injetáveis, que a gente tem o Radiesse, o Sculptra, a hidroxiapatita, a gente pode usar também algumas diluições diferentes deles, né, promovendo uma qualidade dérmica, uma melhora da qualidade dérmica muito interessante. Então, assim, voltando para a nossa sequência, nós começamos preparando essa pele. Aí a gente entra nos bioestimuladores. Então eu tenho que ter um mínimo de preparo da pele para poder chegar nesse momento dos bioestimuladores, porque senão eu tenho riscos. Ok, Natália. Só que o bioestimulador, a maior parte deles, eu vou ter aqueles 28 dias em média para começar a ter uma formação de colágeno, que seria a minha resposta, então, não pela injúria, minha resposta do colágeno mesmo, que aquele bioestimulador, uma hidroxiapatita, o Sculptra, enfim, Elancê, vai me gerar. Só que aquele meu paciente quer um resultado mais imediato. Então, por isso é que na maior parte das vezes, essa sequência não necessariamente ela vai acontecer assim. Eu não vou preparar eu preciso, né? Se eu não tenho, se eu tenho uma pele inflamada, se eu tenho uma pele glicada e eu entrar com injúria, gente, assim, ó, maior parte dos casos vocês vão ter intercorrências. Então, não, eu contraindico total, tá? Mas ok, eu dei uma mínima condição pro meu paciente, fiz 2, 3 sessões de dermocosméticos em cabine e o meu paciente usou um home care super top em casa. Legal, ele já vem com uma qualidade dérmica melhor, eu já posso passar para a fase dos bioestimuladores. Só que o bioestimulador vai começar a me dar resultado daqui a 30 dias, e o resultado mesmo vai ser daqui a 60, 90. E aí? A maior parte também demora mais, porque geralmente as pessoas colocam pouco, né? Até porque tem um custo maior dos bioestimuladores, então, de novo, aquela dica de focar numa região, né? A pessoa quer um resultado maravilhoso com bioestimuladores, legal. Então faz um microagulhamento, que a gente tem um custo um pouco menor, faz o microagulhamento, alguns ativos, mas o bioestimulador injetável, que acaba tendo um custo maior, a gente pode focar. Onde te incomoda mais? É nessa região, então vamos tratar essa região primeiro, ou é no pescoço, né? A região que incomoda mais, a gente vai lá e foca naquela primeiro. Enquanto eu fiz o meu bioestimulador e ele vai me dar um resultado, ainda eu não cheguei no resultado dele, eu já posso passar, porque eu já estou estimulando, eu já posso passar para a terceira etapa, que na verdade seria o que para os pacientes eles gostariam que fosse a primeira etapa, né? O paciente nos procura e ele quer fazer um preenchimento de malar, ele quer fazer um preenchimento de fossa, do osso piriforme, ele quer fazer um preenchimento de mandíbula, ele quer fazer botox, né? Ele quer um resultado para ontem, a olheira, algo assim. Ele já quer enxergar o resultado. Aí eu vou dizer pro meu paciente, não, você precisa fazer todo um preparo da pele, porque a Natália me disse que tem que preparar a pele, depois tem que bioestimular, aí o paciente já encheu o saco, gastou muito dinheiro, foi embora e não vai mais continuar tratando com vocês e a culpa vai ser minha ainda. Você vai argumentar com o seu paciente a importância de cada uma dessas etapas. Eu sempre explico para os meus pacientes. Então, aquela ficha de mapeamento, você pode organizar essa sequência em etapas e dizer, ó, o ideal seria você fazer essa e essa. A gente até pode pular. Se a pele tiver condições de receber injúria, eu posso pular a etapa 1, né?
A pele dele pode receber, uma pele mais jovem, uma pele que está nutrida, o paciente tinha o hábito já de cuidar, ou que fosse em casa, enfim. Tem condições de receber injúria, eu posso começar já pelo bioestimulador. E tem condições de receber injúria, mas o meu paciente não pode investir agora, não tem tempo. Aí eu posso pular para toxina. Acho que deu uma travadinha, né? Apareceu aqui para mim que estava reconectando. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo, pessoal? Me deem um joinha aí só para saber que eu não estou falando sozinha. Estão me escutando? Alô, pessoal? Deu certo agora, obrigada, pessoal. Não é, apareceu até na tela pra mim, que tava reconectando porque tinha dado problema, tá? Eu tô aqui num hotel em São Paulo e aí eu não tenho muito controle sobre a internet. Tá, pessoal? Então, assim, voltando ao nosso raciocínio. O paciente quer fazer aquela etapa de preenchimento, tá? Ele quer fazer preenchimento, ele quer fazer toxina. Posso fazer, Natália? Senão vou perder o paciente. Se a pele dele permite receber injúria, e claro que a gente sabe que a injúria da toxina, ela é bem menor do que a injúria de eu andar no rosto inteiro do meu paciente com cânulas e agulhas, por exemplo, colocar fios full face, né? É diferente eu fazer uma toxina no terço superior do que eu fazer fios full face, né? Que eu vou ter que fazer pertuitos maiores, eu vou andar com a cânula em toda aquela região. Essa região aqui é uma região super perigosa para efeito colateral, né? De hematoma. Gente, assim, ó, fazer a região da olheira dos pacientes e não avaliar a qualidade dérmica é pedir para ter problema, tá? Natália, mas eu já fiz vários casos de fios aqui, nem analisei a pele do meu paciente, estava de qualquer jeito, a primeira coisa que eu fiz foram os fios, né? Inclusive a gente vai conversar sobre isso na live de quinta, né? Nós vamos falar sobre a área dos olhos, tá? Mas assim, se eu não cuidar essa sequência, gente, para essa região aqui, assim, ó, quanto mais vocês fizerem, maior o índice de intercorrência, lógico, né? A probabilidade de vocês terem pelo menos um paciente que vai ficar com um hematoma, e esse hematoma vai durar 3 meses, e ele vai te infernizar por 3 meses, e ele vai falar pra todo mundo na cidade de vocês, que se for uma cidade pequena é muito pior, que vocês deixaram ele com aquele hematoma, parece que ele levou um soco no olho. Assim, ó, é terrível, entende? Então não vale a pena vender um tratamento. Ai, Natália, mas eu queria vender alguma coisa pra ele, e o que eu sei fazer são fios lisos. Eu prefiro não fazer. Tá? Se vale a minha dica, eu prefiro não fazer, porque realmente é um risco muito grande se a minha pele não tem qualidade para isso, tá? Então preparamos a pele do paciente, vamos bioestimular. Enquanto eu estou aguardando o resultado do bioestimulador, ele tá agindo ainda, Natália, eu nem comecei, eu vou fazer alguns preenchimentos, porque meu paciente quer aquele resultado. Então, o que eu estava dizendo quando travou é que se a pele do meu paciente permite um mínimo, pelo menos, de injúria, que seria preencher, né, a entradinha da agulha ou o pertuito para eu poder entrar com a cânula. E aí uma dica que é bem legal, tá? Tá, Natália, eu comecei a preparar a pele do meu paciente. Eu sei que tinha que preparar mais, mas, né? Ele fez pelo menos uns 10 dias de home care, mais alguma coisa aqui em cabine, e o paciente tem pressa porque ele quer alcançar um resultado. Aí eu digo assim, trabalhem com cânula, tá? Claro que a gente já sabe, todo mundo sabe que a cânula nos traz mais segurança dependendo da espessura da cânula. A gente conversou sobre isso numa live que eu fiz com o professor Dave sobre intercorrências com ácido hialurônico, tá? Eu não sei precisar pra você se ela já tá no YouTube, mas se não tá, em alguns dias devem tá sendo, devem subir ela lá, tá? Então, dei uma olhadinha lá que a gente falou bastante disso. Façam com cânula, porque aí o risco diminui, né? Em vez de você fazer várias picadas e você atravessar a derme do paciente com agulha, aumentando muito o risco de pegar vários capilares, vários vasinhos e trazer maiores hematomas, vocês vão conseguir fazer. A Dagmar colocou aqui que tá no YouTube essa live. Obrigada, Dagmar. Dagmar é minha aluna do curso também.
Tem lá a live, tá? Então que a gente fala sobre as intercorrências com ácido hialurônico, a gente fala essa questão também da cânula, da agulha e da espessura da cânula que a gente deve trabalhar, o que é mais seguro e tudo mais. Então, voltando para esse raciocínio, se eu não conseguir deixar a pele do meu paciente super top de qualidade dérmica, mínima, eu não posso trabalhar com agulha, tá? De qualquer maneira, eu preciso trabalhar com agulha para fazer o pertuito, mas aí vai ser só o pertuito. Então, o meu pertuito, aí eu escolho, a dica que eu queria dar para vocês é fazer com cânula e escolher a região do pertuito onde eu tenha mais densidade da pele e onde seja uma região menos vascularizada. Então, por exemplo, entrar com a agulha direto aqui na região da olheira, jamais. Se eu entrar com a agulha aqui, o risco de pegar um vasinho é quase 100%, né? E aí, se a minha pele também não tá legal, aumenta os riscos de efeito colateral e aquilo que eu falei pra vocês, do caos da paciente que vai ficar 3 meses com problema, tá? Então, assim, eu entro mais distante, eu quero preencher a olheira, essa pele não tá lá 100%, eu vou entrar com a agulha pra fazer o pertuito aqui, e aí eu entro com a cânula, eu vou bem devagarinho, eu injeto bem devagarinho, então eu diminuo esses riscos também, tá? Então, preparamos a pele do paciente, bioestimulamos, e aí então nós vamos fazer os preenchimentos, né? O preenchimento, aí a gente entra naquela parte do procedimento propriamente dito, que é aquilo que o paciente geralmente nos procura, né? Para fazer preenchimento, para fazer toxina, para fazer fios, né? E aí uma pergunta muito frequente, que eu recebo muito essa pergunta, tanto nos cursos quanto por direct, eu não sei se isso é dúvida de vocês também, tá? Mas eu vou compartilhar porque eu acho que é válido. Por exemplo, Natália, eu quero fazer fios no meu paciente, mas eu também quero preencher. Ele precisa de mandíbula, ele precisa da região do jaws, ele precisa aqui a região do osso piriforme que reabsorveu, ele precisa do SUF, ele precisa de malária, ele precisa de 1000 coisas. O que eu faço primeiro? Eu bioestimulo, eu coloco os fios ou eu preencho? Quem tem ideia da resposta? Compartilha comigo. O que vocês acham? Como que vocês fazem na clínica de vocês em relação à sequência se a gente não tiver o problema do paciente não poder investir ou do paciente não ter tempo para fazer o tratamento, porque o tempo sempre é um limitante. Tempo e valor geralmente são os limitantes, né? Como que vocês geralmente fazem assim? Vocês bioestimulam, vocês colocam os fios ou vocês colocam o ácido hialurônico primeiro? A Franciele coloca primeiro os fios. Legal. E aí, Franciele, você coloca os fios independente da qualidade da pele, assim, ou você considera que o paciente já tá com uma qualidade legal. Doutora Luciana, ó, bioestimulador, fios e preenchimento. Perfeito, é o que eu julgo o ideal também, tá? Por quê? Porque o bioestimulador... Dagmar, legal. A Dagmar também, ó, bioestimulador, fios e preenchimento. Bioestimulador, botox e preenchimento. Isso. Aí, então assim, ótimo, gente, é bem essa a ideia, né? Eu concordo com vocês, eu também faço nessa sequência sempre que é possível, né? Como a gente falou antes, nem sempre o paciente pode fazer tudo isso, né? Às vezes ele quer um resultado e você tem que escolher uma daquelas que você das técnicas que você tem ali na sua estante, você vai pegar aquela ali e vai resolver, né? A Sandra falou que faz os fios e preenchimento às vezes na mesma sessão. Eu também, na maior parte das vezes eu faço isso quando possível, né? E antes faz a toxina, tá? Então assim, Sandra, considerando que a pele do paciente já tá legal, né? Você já fez bioestimuladores ou a pele dele já está em condições. Isso, antes os cuidados da pele. Perfeito, Sandra. Isso aí. Então, assim, por que, gente? Né? O legal é assim, a gente não precisa decorar, né? Eu tenho que fazer esse, depois aquele, porque eu aprendi no curso XYZ. Não, eu tenho que entender o porquê disso, né? Então, por que eu preciso ter qualidade da pele para passar um fio? Porque o fio já não vai estimular, Natália. O fio, né? O fio de PDO, por exemplo, ele é um estimulador de colágeno.
Então, se o fio vai estimular o colágeno, por que eu preciso estimular o colágeno antes? Por que eu preciso melhorar a qualidade dessa pele antes, né? Eu preciso justamente melhorar, porque se é uma pele que não tem viço, que não tem firmeza, que a gente puxa, ela vem longe, né? Super flácida. O que vai acontecer quando eu passar os fios? Claro que depois, com o tempo, os fios vão também estimular o colágeno. Mas na hora que eu colocar o fio especulado, ele vai tracionar. Claro que na hora do procedimento, ele fica enrugadinho mesmo, ele fica com aquela prega de tecido aqui, porque eu não fiz cirurgia plástica, eu não tirei aquele tecido. Mas ele não fica com resultado bonito, ele não fica com resultado harmônico. Porque eu fiz aquele tracionamento e a pele fica toda assim, parece um papel amassado, né? Então, assim, não é legal, o resultado não é legal, tá? Então a ideia, enruga o fio, a Sandra colocou, também, né? Então não fica legal, eu preciso melhorar a qualidade dérmica. Então mesmo que o fio seja também um bioestimulador, ele também vai estimular, eu preciso melhorar, eu preciso ter um mínimo de qualidade do tecido para poder passar o fio. Comigo também, Sandra, né? Em cursos a gente também, às vezes o paciente, principalmente em curso, né? Quando a gente vai aprender ou quando a gente vai ensinar, às vezes o paciente não pode fazer todo aquele investimento, né? E aí acontece que aquele paciente é aquela situação que ele tem. E aí é um curso de fios, os professores querem fazer os fios porque os alunos têm que aprender, mas enfim, pelo menos aprende também como não fazer, né? Porque não fica legal. Então a gente não vai vender para o nosso paciente os fios antes, até porque é um investimento considerável, e quanto maior o investimento, vocês sabem que quanto mais o paciente gasta, mais ele investe, mais ele tem exigência no resultado, né? E aí você vendeu um full face de fios, e aí o que acontece? Tudo enrugado, não fica legal. Então eu preciso melhorar, preciso aumentar a espessura dérmica, preciso melhorar a qualidade dérmica, o viço dessa pele, para poder passar os fios. Então, se o meu paciente está com uma qualidade legal, eu tenho que sempre fazer o bioestimulador antes? Não, se ele tem condições de passar o fio, tá tudo bem. Mas se ele não está nessa condição legal, aí eu preciso passar um bioestimulador e todo aquele preparo prévio também antes, né? Então, melhorei a qualidade dérmica do meu paciente. Ok, então agora eu vou passar os fios. Isso em relação a fios e preenchedor, eu particularmente gosto primeiro de passar os fios e depois o preenchedor. Não é que esteja errado. Natália, mas agora eu já fiz o preenchimento, eu não posso fazer fio? Claro que pode. Só que eu gosto de fazer primeiro porque a gente economiza preenchedor. Então o nosso paciente economiza preenchedor. E ele acaba fazendo um tratamento que a gente vai ter um resultado mais legal. E ele consegue então fazer mais tratamentos e associar, né, as técnicas, porque eu vou fazer. O que o fio vai fazer? Ele vai estimular colágeno? Vai. Mas o nosso principal objetivo com o fio é reposicionar os tecidos. Então, se eu estou reposicionando tecidos que sofreram uma ptose, eu penso assim, eu olho para o paciente, tem que preencher o sulco, eu tenho que preencher a região do piriforme, como que eu faço isso? Eu vou ter que usar, 1 ml de cada lado, vou ter que fazer todo o MD Codes e tudo mais. Aqui no malar também, no zigomático, eu vou fazer o preenchimento. Eu planejo para o meu paciente um número de ml, mas se eu fizer os fios primeiro, eu reposicionei os tecidos, na reposição dos tecidos eu já dou um volume nessa região, então eu já diminuo a quantidade de ácido que eu vou precisar aplicar aqui. Na hora que eu reposiciono, eu alivio um pouquinho a região do sulco. Aliviando a região do sulco, eu preciso colocar menos ácido aqui também. Então eu vou deixar para usar o ácido só naqueles pontos que realmente eu preciso, né? A Franciele colocou. Eu acho que o resultado fica mais natural quando usamos fios e depois o preenchimento. Eu também acho, porque a gente acaba usando bem menos ácido, né? E aí a gente acaba usando ácido só exatamente, porque, claro, outra pergunta que geralmente surge. Natália, eu consigo fazer um lift facial, um reposicionamento dos tecidos só com ácido hialurônico, pegar aquele ácido hialurônico de maior densidade, né? E fazer travas e reposicionar? Consigo. Mas quanto eu vou usar para isso? Se eu quero fazer toda uma reposição dessa região,
elevar aqui, marcar a mandíbula, jaws, tudo isso eu vou gastar 20 ml, 15 ml de ácido hialurônico, né? E é isso, eu tenho aquela duração e eu não tive um estímulo de colágeno. Se tive, foi muito baixo, muito pouco. Então o fio, ele vai me promover o estímulo de colágeno e essa reposição. E aí eu vou acabar usando muito menos ácido hialurônico e eu vou focar naqueles pontos onde eu queria. Então eu ganhei em resultado, porque o meu paciente vai também ter o estímulo de colágeno que ele praticamente não teria com ácido hialurônico. Eu vou usar bem menos e eu também concordo com a Franciele que vai ficar bem mais natural o resultado quando a gente trabalha com ácido hialurônico depois dos fios, né? Exatamente, Dagmar, além do que vai pesar e cair, né? E aí é claro que a gente sabe que o fio também tem a sua durabilidade, mas ele faz uma reposição e mesmo depois que ele vai perdendo, né, o poder de tracionamento dele, ele vai ter estimulado o colágeno e ele por si só, o fio não tem o peso que o ácido hialurônico tem, principalmente o ácido hialurônico de volumização, né? Que ele é mais denso, ele é mais pesado. E se ele não estiver muito bem estruturado e a pele, aí essa pessoa faz, por exemplo, 20 ml na face e a pele não tava com uma qualidade dérmica legal, com bastante flacidez, né? Aí quanto mais flacidez, mais ácido a pessoa coloca, porque precisa inflar a bolinha, né? Aí o paciente fica, às vezes, com um resultado fantástico, lindo no primeiro momento, só que exatamente isso. Como foi muita quantidade de ácido e aquela pele não está legal, ela não tem colágeno, ela não está estruturada, a derme não está estruturada, pronto. A gente vai acabar pesando e a gente vai piorar, inclusive, a ptose, a flacidez do paciente, né? Então, realmente, isso faz bastante diferença na sequência que a gente vai escolher para ter menos gastos, né? E poder oferecer um resultado bem legal pro nosso paciente. Outra pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Em relação, assim, à toxina, né? Ah, Natália, mas e daí? O paciente quer porque quer fazer toxina. Ele pode fazer a toxina primeiro ou de conciliar na mesma consulta, né? Ele pode fazer a toxina porque isso também é uma barreira dos pacientes. O paciente vem, mas ele é ansioso ou o paciente não pode mesmo vir muitas vezes no consultório. E aí o que pode e o que não pode fazer junto na mesma consulta, né? Isso também é uma dúvida que surge bastante de alguns procedimentos. Não sei se é dúvida de vocês, mas se vocês têm dúvida em relação à sequência, Natália, tal procedimento eu posso fazer junto na mesma sessão, ou esse procedimento eu posso fazer antes e esse depois, me mandem aqui e a gente vai respondendo, tá? Eu vou responder mais algumas perguntas daí pra vocês. A gente tem ainda algum tempinho pra eu responder o que vocês tiverem de dúvidas. Algumas pessoas tinham me dito, acho que alguns alunos tinham dito que já tinham preparado algumas perguntas pra trazer hoje na live, então é o momento, aproveitem. Como eu estava falando, tem algumas pessoas que se preocupam em relação à toxina, né? De aplicar a toxina ou fazer os fios, por exemplo, né? Então a gente conversou quando a gente fez uma live, eu e o professor Davis, sobre o Botox, sobre os fios e o Botox, né? Então, assim, as regiões que a gente vai colocar fios, por exemplo, se a gente vai colocar nessa região aqui, eu não tenho uma ação tão forte do músculo, então eu poderia colocar o fio primeiro e a toxina depois, ou nem fazer a toxina. Se eu for usar nessa região aqui do pezinho de galinha, nessa região aqui da carinha de bravo, eu preciso obrigatoriamente diminuir a força muscular. Então eu vou lá e faço a toxina primeiro, de preferência em consultas separadas. Então eu faço a toxina e na próxima sessão do meu paciente, de repente quando ele vem para fazer a revisão da toxina, 15 dias depois, eu faço então a colocação dos fios, porque senão eu tenho o risco de expulsar os fios, tá? Então deixa eu ver aqui as outras perguntas. Então quando for fazer fio liso e toxina, a gente faz primeiro a toxina, tá? Espera o resultado da toxina e daí faz o fio.
Deixa eu ler aqui. Tem alguma coisa que não é legal fazer na mesma sessão de... Peraí, vamos ver o que tem antes. O que usa de home care? Doutora Viviane, é muito específico, depende muito do que cada paciente precisa, né? Qual é a necessidade dele. Mas nós fizemos uma live, eu não sei, acho que foi semana passada, na terça passada. Não sei se já está lá no YouTube, se não você se inscreve aqui no link da bio, não agora, mas depois que terminar a live você entra no link que tem aqui na bio do Insta, se inscreve no canal do YouTube e acessa lá a live sobre home care. A gente tirou várias dúvidas sobre home care, tá? E se você tiver mais alguma dúvida, me manda um direct. Pode ser feito Botox, a doutora Priscila perguntou. Pode ser feito Botox primeiro e depois microagulhamento. Sim, não é o ideal, né? Porque a gente sempre tem um risco, a movimentação que a gente vai fazer ali, sempre tem um risco da gente diluir mais rápido a toxina. Então, qual é a minha estratégia? Depois de 30 dias que eu fiz a toxina, eu posso sim fazer um microagulhamento sem problemas maiores, né? Antes disso, porque ele já teve a principal absorção, então eu já não teria maiores problemas, tá? Mas antes disso eu não gosto realmente de fazer, tá? Não sei, o paciente, geralmente acontece, eu nunca indico assim, né? Eu sempre indico pro paciente, antes de entrar com a toxina, já fazer os bioestimuladores. Só que se o meu paciente veio de algum lugar que ele acabou de fazer a toxina e agora ele vai começar a tratar comigo e eu quero indicar o microagulhamento, por exemplo, para ele, posso buscar outra técnica também, mas se eu quero, acho que para ele o mais indicado é microagulhamento, Priscila, aí eu faria primeiro, eu aguardaria 30 dias, tá? Qual técnica eu uso para os fios de PDO? Doutora Nívia. Nós fizemos também uma live sobre fios full face, tá? Então, também a mesma coisa que eu falei para outra colega, entra aqui no link da bio, se inscreve no canal do YouTube e assiste lá. Se você ainda assim ficar com alguma dúvida, me manda aqui no direct que eu te respondo, tá bom? Doutora Dagmar. Tem alguma coisa que não é legal fazer na mesma sessão da toxina? Na verdade, Dagmar, se você fizer a toxina por último de tudo, dependendo dos procedimentos, dá basicamente para quase todos fazer, tá? Eu não sei exatamente qual, Dagmar, que você gostaria de saber, qual o procedimento, mas, por exemplo, tá? Fiz o microagulhamento do meu paciente, não teria maiores problemas de eu finalizar fazendo a toxina, né? Depende, por exemplo, fiz bioestimuladores com hidroxiapatita hiperdiluída. Então, o rosto do meu paciente está todo inchado de soro, tá? Porque eu tô com o rosto dele todo, eu fiz a hiperdiluição, fiz a hidrodissecção na região da testa, enfim. Ele tá com bastante edema. Aí eu vou aplicar toxina, essa toxina pode se deslocar, porque tem muito líquido, né, que precisa ser drenado, e aí ela pode deslocar para uma região que eu não quero, ou no mínimo não dá efeito. Então, nesse caso, que eu vou usar, ou algum procedimento, um emagrecimento facial, ou os próprios fios, qualquer procedimento que eu vá gerar muito edema, não é tão interessante, por isso, pela questão da toxina migrar, né? Ou até não fazer efeito. Mas se eu for fazer algum procedimento tipo um microagulhamento, que não tem um edema tão grande, ou preenchedores, enfim, eu gosto de deixar a toxina por último na sessão, porque a gente vai ficar mexendo na face do paciente e a gente não quer deslocar. Mas basicamente por isso, tá? A doutora Roberta Marco perguntou: Natália, sempre que faço mesclas na minha mãe, uso biometil ou NCTF, ela tem uma reação muito estranha no outro dia, fica tipo uma reação alérgica. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Roberta, você usa anestésico tópico para fazer essas mesclas? E que tipo de anestésico tópico você usa? Me responde isso, depois a gente volta para tua pergunta, tá? Doutora Aninha, a doutora Priscila perguntou: pode fazer toxina e depois microagulhamento? Já respondi, né, Priscila? Sim, sem problema nenhum. Dando aquele intervalo de 30 dias, tá? Eu coloquei 8 fios de PDO espiculados e alguns profissionais me disseram que foi colocado no plano errado. Vou ter estímulo de colágeno? Sim, o estímulo de colágeno você vai ter, mas assim, por que eles disseram que você colocou no plano errado, Aninha? Foi muito superficial? Isso?
ou foi muito profundo? Qual foi o plano que você colocou? Mais superficial ou mais profundo? Ele ficou aparente assim e você consegue enxergar na pele do paciente? Vamos ver. Gisele, Priscila, Nívia. Muito bem. Quem que tinha me perguntado aqui? A doutora Roberta. A doutora Roberta, eu queria que me respondesse um pouquinho sobre... Aqui, respondeu. Uso anestésico tópico, mas antes de começar a aplicação eu removo com gás. Tá. Mas a minha pergunta assim, você remove com gás e o que mais? Remove com gás e álcool, clorexidina, soro? Como que você remove esse anestésico para fazer as mesclas? Porque, já te adiantando, tá, Roberto, o que pode acontecer? Você levar o anestésico para baixo da pele e a outra coisa que pode acontecer é uma alergia ao anestésico, tá? Isso é bem comum. Inclusive, daí é legal de anotar qual anestésico que você usou e às vezes esses pacientes nem usar anestésico, usar gelo só para fazer o procedimento ou fazer anestesia mesmo, que a gente também gravou uma live sobre anestesia, que deve estar no canal do YouTube já, tá? Tinha algumas lives que o pessoal me cobrou que não estavam ainda liberadas, mas já devem estar lá até o final dessa semana, deve estar tudo no YouTube. Quem ainda não segue pode seguir lá, com álcool. Então assim, provavelmente depois de remover com álcool, você passa uma gaze com soro ou com água na região da face. É importante porque o álcool a gente também não quer penetrar, tá? Pode ser várias coisas, né? Se você cuidou, seguiu cuidados em toda a questão de asepsia ali, e da pele do paciente e tudo mais, você fez todo um preparo, todos os cuidados com a parte estéril, pode ser do próprio álcool, pode ser do anestésico tópico estar permeando, pode que o anestésico tópico mesmo sem permear, tá? Só de aplicar na face do paciente, isso já aconteceu comigo. A gente aplicou e esse é o meu primeiro caso de alergia à toxina botulínica. A paciente fez e ela voltou. Ela fez e ela ficou com a testa dela toda empipocada. E aí eu pensei, não pode ser. A paciente retornou, a gente fez toda uma avaliação e aí ela lembrou que uma vez ela tinha feito pigmentação de lábio e ela teve essa reação também, então foi ao anestésico. Então é muito provável, tá, doutora Roberta, que seja para isso. Para bioestimular colágeno, em qual camada da pele você aplica? A doutora Luciana me perguntou. Assim, depende do... Na verdade, assim, os fios a gente vai colocar, os fios lisos a gente vai colocar bem superficial, tá? Então a gente vai colocar ali na derme mais superficial, desde que o fio não fique aparente. Eu prometi para minha aluna, a doutora Ana Paula, que eu vou fazer um videozinho, as soon as possible, mostrando a profundidade do fio, que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. É bem superficial, só que a gente não enxerga o fio, né? Em relação aos bioestimuladores, depende daí do bioestimulador que você vai trabalhar, né? Por exemplo, a hidroxiapatita você não pode, e o Sculptra você não pode colocar muito superficial. Geralmente a gente trabalha no subcutâneo, porque muito superficial a gente tem um risco de ficar cheio de grumos, né? Então aí, a não ser que você mude a diluição, faça isso, radiesse hiperdiluído, sim. Aí eu coloco bem superficial, no subcutâneo superficial, tá? Logo abaixo, assim, da pele, aquela gordurinha que tem logo abaixo da pele, né? Vamos imaginar, assim, que a gente tem um pão, um hambúrguer. Então, a parte de cima do pão, aquela gordurinha que tem ali embaixo é o subcutâneo superficial. Aí a gente tem o músculo, né, que é o hambúrguer. E na parte de baixo do pão seria o subcutâneo profundo, seria aquela parte da gordurinha mais profunda, né? Que a gente geralmente, quando vai colocar a hiperdiluída, é logo abaixo da derme mais profunda, exatamente, doutora Luciana. Isso aí, tá? Bom, pessoal, quanto tempo depois da toxina podemos fazer o Skin Booster? É verdade que se fizer pouco tempo depois diminui o efeito da toxina? É que depende de onde você vai aplicar, né? Dentro do prazo de uns 30 dias a toxina não teria maiores problemas, né? E dificilmente você não vai aplicar na mesma camada, né? Que você tá colocando a toxina, dependendo da técnica que você vai fazer, você vai colocar a toxina
no músculo, né? Claro que a gente faz toxina dérmica também, mas enfim, na maior parte das vezes você vai colocar ela mais profunda, tá? E que é no músculo. E o Skin Booster não, você vai trabalhar numa camada mais superficial. Então, na verdade, nem teria problema, né? Só na mesma sessão é mais complicado, porque sim, você pode deslocar. Mas geralmente a gente não tem maiores problemas. Voltei. A minha conexão ficou ruim e aí foi bem na hora que estava encerrando também o vídeo. Vamos ver se o pessoal vai voltar. Daí a gente conversa mais um pouquinho. Caí, Miriam. Despenquei aqui. Caiu a minha conexão e bem na hora tava 8, 7, 6, 5. Daí eu pensei, não, parecia ano novo, caiu tudo. E aí eu pensei, bom, agora vamos começar tudo de novo. Mas que bom, o pessoal tá voltando, ó. Vocês não enjoam da minha cara. Então, pessoal, vamos esperar o pessoal entrar para eu terminar de responder a última pergunta que tinham feito. Tinha sido, agora eu não lembro quem foi que fez a pergunta. E nem vai aparecer aqui pra mim, né? Porque eu entrei de novo. Mas alguém tinha perguntado sobre fazer a toxina e depois de ter feito a toxina, se podia fazer o Skin Booster. E se o fato de fazer o Skin Booster depois da toxina iria diminuir o efeito da toxina, tá? Na verdade, o que... Dagmar, que bom. Que bom que a conversa tá boa. Então, assim, o Skin Booster, a gente não vai colocar... Isso, gente, assim, na verdade, a gente tem que pensar muito bem quando a gente fala Skin Booster, tá? Eu gosto de falar as coisas bem certinhas. Skin Booster é uma marca comercial da Galderma, tá? Ela é uma marca registrada e Skin Booster a gente poderia falar só para esse, tá? E o plano de aplicação do Skin Booster original, ele não é em pápulas, né? A gente retroinjeta, ele tem inclusive dá o barulhinhozinho, aquele cliquezinho, né? Do número de cliques dependendo de quanto a gente quer naquela região. E ele é um pouquinho mais profundo, tá? Na derme. Então, assim, quando eu vou fazer o Skin Booster, que não é Skin Booster, que é ácido hialurônico de hidratação, ou é uma mescla de hidratação, tipo NCTF, mesclas da Biometil, ácido de hidratação de várias marcas, tem da Allergan, tem de tudo que é marca comercial de ácido hialurônico, tem, a maior parte deles tem aquele menos reticulado, ou sem nenhuma reticulação, que é específico para hidratação. Então, esses, a maior parte deles, você sempre precisa checar isso com o fornecedor. Ele vai ter uma aplicação em pápulas, né? Que você pode fazer no rosto inteiro do paciente em pápulas, tá? Então, a dúvida da pessoa que me perguntou antes de eu cair aqui, a minha conexão, era se poderia fazer, se ia diminuir o efeito da toxina. O que eu respondi, então? Que na mesma sessão, digamos assim, se a pessoa quer fazer Skin Booster ou algum desses ácidos, mesclas, etc, tá? E a pessoa vai aplicar o próprio Skin Booster ou o em pápulas, que é um pouco mais superficial, qualquer uma das técnicas. Eu vou aplicar, por exemplo, nessa região, para aquelas ruguinhas radiais, quando a pessoa sorri, enche de ruguinhas aqui. Eu vou fazer Skin Booster aqui, e eu vou fazer toxina no terço superior, não tem problema nenhum, eu posso fazer tudo no mesmo dia. Não, Natália, eu não vou fazer, eu vou fazer na mesma região. Eu quero fazer Skin Booster na região da glabela, e eu quero fazer Skin Booster na região dos olhos, que pega a região do pezinho de galinha, e eu quero fazer toxina também. Aí a minha sugestão é não fazer no mesmo dia. Não tem por que fazer no mesmo dia, tá? Porque sempre tem o risco de, no mínimo, você perder um pouco, apesar de você estar trabalhando em planos diferentes, né? A toxina você vai colocar no músculo, teoricamente, porque a gente sabe que tem a técnica dérmica, que é maravilhosa, inclusive, mas a maior parte dos pontos a gente vai trabalhar ele no músculo. Então, se eu vou trabalhar com ele em planos diferentes, teoricamente não teria problema. Mas, quando eu coloco uma agulha na pele do meu paciente, eu sempre tenho o risco de aumentar a vascularização, de pegar um vasinho, de vazar
um pouquinho de sangue ali naquela região, o paciente incha um pouquinho, e isso interfere no fluxo sanguíneo daquela região e eu posso interferir num resultado e no outro. No mínimo, minimizar um resultado ou outro. Então, a minha sugestão é fazer em sessões separadas, mas não teria problema nenhum. Eu posso fazer a toxina hoje e amanhã fazer o skin booster, ou hoje o skin booster e amanhã a toxina, não tem problema nenhum, tá? Não teria nenhuma contraindicação, bem tranquilo mesmo, tá? Aqui, pessoal, então assim, a Monique perguntou, não é exatamente o assunto da nossa live, mas achei bem legal a tua pergunta, Monique. Quais as vantagens do Mesobotox em relação ao Botox normal? Pra mim, nenhuma, tá? Na verdade, o Mesobotox foi uma técnica que surgiu é um Botox mais diluído, bem mais diluído, né? E que se usa, então, pra, por exemplo, a pessoa sorrir, ela tem aquelas ruguinhas radiais. Se eu aplicar o Botox na diluição normal naquela região, se eu não me engano, na nossa live de Botox eu falei sobre isso, tá? Mas eu vou responder a pergunta dela aqui agora. Mas a gente tem uma live sobre Botox comigo e com o professor Dave, que também tá no YouTube, tá? Tem o link aqui na bio para quem ainda não se inscreveu. Então, o Mesobotox mais diluído seria para eu aplicar ele não muscular, aplicar ele em pápulas, numa região mais superficial, porque se eu colocar no músculo, eu vou travar o sorriso do paciente. Então, eu vou tirar as rugas, mas ele vai sorrir, ele não consegue sorrir, né? Eu travo o sorriso dele, então é péssimo o resultado, tá? Então, o objetivo do Mesobotox seria esse. Para essa região aqui de baixo também, né? Tem a técnica francesinha em que a gente hiperdilui e faz papulazinhas aqui nessa região bem superficial e fica liso. Só que às custas de você tem que ter vários pacientes para valer a pena você fazer essa diluição e você vai usar então aquele frasco em vários pacientes para Mesobotox, porque você nunca vai usar 10 ml de Mesobotox, que é a diluição ideal, né? Você não vai usar tudo isso num paciente. Então, senão você vai correr o risco, inclusive, de pegar, espalhar e pegar o músculo mesmo assim, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Então eu particularmente não gosto muito porque ele acaba que ele tem riscos igual, né? Você tem que fazer ele muito bem diluído, então você tem que ter vários pacientes no dia, enfim, para não desperdiçar produto. E ele não vai tratar, né? Então você corre um risco de paralisar o músculo e ele não tá tratando aquela pele e dura muito pouco. Porque como eu faço uma aplicação muito diluída e muito superficial, ele vai durar pouco. Então tem um custo que acaba continuando sendo alto para o seu paciente ou para você, se você não for dividir aquela ampola com outros pacientes. E é um resultado que dura pouco, tem custo alto. Então eu prefiro muito mais entrar para essas ruguinhas superficiais que a gente não pode aplicar toxina. Eu prefiro muito mais usar um bioestimulador, que eu vou ter resultados fantásticos tanto quanto, e não corro todos esses riscos e vão me durar mais e vão estimular o colágeno do próprio organismo do paciente, que é muito mais interessante, né? Essa pergunta eu tinha recebido antes já do Home Care, né? Para potencializar aclaramento de olheiras e melasma. Eu vou te pedir, acho que é a doutora Clélia que está me perguntando isso. Acho que a gente não falou especificamente sobre isso na live de Home Care, mas eu vou te pedir para me mandar por direct de novo essa pergunta, que eu posso fazer um videozinho durante a semana que vem, provavelmente, falando que agora, eu tô em São Paulo, tá meio corrida essa semana, tá? E quinta a gente vai ter uma outra live aqui. Fiquem atentos que nós vamos falar sobre várias alternativas da região dos olhos. Inclusive, eu vou anotar isso. Me manda essa tua pergunta de novo no direct para eu não me esquecer. Porque como a gente vai falar na quinta sobre tratamento para a região de olhos, eu prometo que eu já falo do Home Care sobre isso que tu tá me perguntando, tá? Só que me manda de novo, porque senão eu vou ter que entrar aqui na live para procurar a tua pergunta e eu não vou conseguir te responder, tá? Me manda lá que eu te pergunto, que eu te respondo. Tá. A doutora Paula falou que faz essa aplicação de Botox em pápulas, mas com a mesma diluição. Sim, é uma alternativa também, doutora Paula. Só que o que acontece? Você tá aplicando mais superficial, mas com a mesma diluição. Então, o seu risco, ele vai durar mais. Mas você tem um risco bem grande de abrir mais o olhar do paciente, se você tá falando dessa região aqui, tá? Então, dessa região aqui,
Aquele paciente que já mostra a esclera, aquela parte branquinha do olho, tem o risco de ficar com o olho esbugalhado, a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Virado assim e aparecendo muito o olho, parece que o olho fica muito grande, abre demais o olhar. Se é um paciente oriental, por exemplo, que tenha esse objetivo, legal, funciona super bem, você já trata ali e já tem aquele resultado. Mas se você não quer isso, é um risco muito grande. E se você está usando nessa região aqui das rugas radiais a diluição normal, é um risco bem grande também de espalhar para o músculo e você ter uma intercorrência de travar o sorriso, tá? Certo, pessoal? Então, assim, se alguém ficou com mais alguma dúvida, eu vou pedir que mande um direct pra mim. Na medida do possível, eu vou gravando uns stories pra responder pra vocês. Convidar vocês, pra quem ainda não segue o nosso canal do YouTube, seguir lá. Tem vários vídeos bem legais e a gente está fazendo gravações pra uns vídeos muito... A gente vai fazer uma série, assim, de vídeos que vocês vão ter que assistir, assim, na sequência, mas tem muito conteúdo bem legal que eu tô colocando lá pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quem gostou, manda uns coraçõezinhos pra mim pra eu ficar bem feliz. Amanhã eu vou continuar aqui em São Paulo estudando, eu volto só sexta. E na quinta noite a gente tem um encontro aqui, então, que nós vamos falar sobre região dos olhos, tá? Várias alternativas de tratamentos para a região dos olhos. E espero que vocês tenham gostado e espero vocês na quinta, então. Um beijo enorme para todos vocês, uma boa noite.